E aí, meus amigos, tudo tranquilo, tudo beleza? Por aqui tá tudo jóia, Zanco falando, nerd, CDF, formado em Direito e Administração, que lê de absolutamente tudo, e gosta um pouquinho de matemática. Então ele estava fazendo umas contas aí e infelizmente ele chegou na conclusão que o Brasil não tem 2,7 trilhões de reais para gastar para conter a epidemia do coronavírus, tal qual, na mesma proporção, os outros países ao redor do mundo estão usando. Ah, mas a gente conseguiu conter a nossa curva de epidemia, não é verdade? E aí, eu gosto muito de matemática. Eu fui ver o que cada país já estava gastando em relação ao combate de coronavírus nesses países que dizem assim, ah, mas a gente está com poucas mortes. Ok, vamos ver quanto que vocês gastou, né? E aí eu fui jogando no Excel. Você tem o Reino Unido, com população de 67 milhões de pessoas, gastou 2,1 trilhões de reais, já convertido, viu, pessoal? A Alemanha, com a população de 83, gastou 777 bilhões de reais. A França, uma população de 67, gastou 700. A Espanha, 47, gastou 1,2 trilhões. A Polônia, com 38, gastou 300 bilhões. A Noruega, com uma populaçãozinha só de 5 pessoas, e que tem muita gente alegando, ah, mas a Noruega, olha o tanto que o índice dela de morte por milhão tá baixo, né? Uma população de 5 milhões, ela gastou 242 bilhões de reais. Isso que você também tem que levar em consideração qual que era o sistema de saúde já pré-existente, né? E aí, quando você faz a média de quanto que está sendo gasto dentro da população, você pega que a cada 45 bilhões de população está sendo gasto 588, vamos arredondar, 600 bilhões de reais para cada 45 milhões de pessoas. Aí o Brasil tem 215 milhões de habitantes. Se a gente fosse usar a mesma proporção, acreditando que nosso sistema de saúde já funciona, acreditando que o nosso patamar de atendimento seja o mesmo, assim, só para comparar, a gente teria que gastar 2,7 trilhões de reais. E aí vem outros problemas. Densidade demográfica, o sistema de saúde que a gente já não tem, que sempre foi defasado, os nossos sistemas de transporte público que já são uma merda, o nosso país que já é relativamente pobre, a necessidade que a gente tem de comprar basicamente todos os produtos, todos os insumos sempre no estrangeiro, porque a gente não fabrica por dezenas de motivos e justificativas burocráticas diversas. Enfim, o Brasil é o país do caos, mas não só isso. Vamos continuar analisando essa questão, porque muita gente acha que quando eu falo que vai ser impossível manter todo mundo em casa, vai ser difícil você fazer esse isolamento social e tudo mais, não está levando em considerações coisas básicas como o vírus leva 14 dias para apresentar algum tipo de sintoma. Então, quando você tem em epidemias algum tipo de doença, normalmente você observa quanto tempo que ela leva para começar a mostrar sintomas, quanto tempo ela leva para começar a ser transmitida. E, naturalmente, a maioria dos vírus que a gente conhece até então, a maioria deles apresentam sintomas ao mesmo passo que conseguem fazer a transmissão. Esse não. A partir do 5º dia você já está transmitindo e você só começa a ver os sintomas a partir do 14º. E aí, naturalmente, a quantidade de pessoas que você já teve contato dentro desse meio faz com que você não consiga mais conter o vírus. Então, a expectativa sempre é as vacinas. Lógico. E aí, na melhor das hipóteses, segundo alguns analistas, pesquisadores e tudo mais, a gente vai ter uma vacina em ampla escala, isso se o vírus não sofrer nenhum tipo de mutação tanto quanto significativa, para julho do ano que vem. A gente nem chegou em junho desse ano. E aí, será que vai dar para manter todo mundo em casa até lá? Brasil sendo pobre do jeito que é? Não dá. Aí o pessoal vem com aquela incrível medida. Não, vamos fazer o isolamento social, porque o isolamento social vai funcionar. Só serviços básicos vão estar funcionando. Beleza, você vai matar a pessoa de fome, você vai fazer com que sua economia quebre, vai gerar consequências de criminalidade, suicídio, depressão, um monte de outras doenças e tudo mais. Mas isso aí é muito difícil de você calcular e mensurar. Mas tá, vamos imaginar no mundo ideal, no mundo cor-de-rosa, como se isso fosse possível, a gente realmente fazer esse isolamento social. Para não estourar a curva, não destruir a curva de atendimento do SUS, o nosso maravilhoso SUS que todo mundo acredita que é
boom, que funcione e tudo mais. O Brasil tem em torno de vamos arredondar, 500 mil leitos. E desses 500 mil leitos, 55 mil eram com respiradores. E vale destacar que desde que o Banco Mundial, assim como a OMS fazia as expectativas de sistema de saúde dentro de alguns critérios de países emergentes e tal, que abordava em torno de 80 países nesse patamar, o Brasil desde 2000 até 2013, salvo engano, que foi feito o último relatório, adivinha em que posição que estava? Adivinha? Isso, em último. E aí, a gente não tem uma capacidade mínima de atendimento. Então, com esses 55 mil respiradores, vamos imaginar, assim, fazer aquela coisa assim, ó, da nossa mente. Vamos imaginar que seja todos esses 55 mil para a Covid-19. Sabe quantos por cento da população você consegue atender? Chuta. Ah, muito menos, companheiro. Isso aí. A gente consegue atender 0,04% da população se todos esses respiradores fossem utilizados somente para a Covid-19. Mas aí tem alguns que vão alegar aquela questão. Não, mas dentro dessa concepção a gente sabe que pelo menos 70% das pessoas têm que ser infectadas para diminuir a curva de transmissão e tudo mais. Então, se a gente fosse usar esses números para somente 147 milhões de habitantes que supostamente pegariam esse vírus e tudo mais, a gente iria necessitar de aproximadamente 14 meses para conseguir atender 1% da população. Que necessitasse ser internado por conta das complicações da Covid e tudo mais. Dá para esperar 14 meses? Fechado em casa? Isolado? Usando máscarazinha? Não dá. E daqui a pouco, talvez até acho que eu vou citar essa questão das máscaras e tudo mais. Não, vou citar essa questão da máscara. Uma máscara fundamental, ela não necessitaria passar as gotículas de um lado para o outro. Você tem que ter uma certa porosidade que permita passar o ar, mas que não permita passar micronutrientes. Normalmente essas máscaras descartáveis, você usa ela por 2, 3 horas e joga fora. Aí não tem máscara para todo mundo. Não tem nem para os profissionais de saúde, vamos ser bem claros. E aí o pessoal surgiu com a imensa ideia, né? Vamos fazer máscara de pano. Isso que nas primeiras semanas estavam prendendo quem estava vendendo máscara de pano, mas depois viram, opa, melhor a máscara de pano do que nada, né? Então vamos acabar com essa burocracia. Mas é assunto para outro vídeo. E aí a gente vai lá observar essa questão das máscaras, né? Brasileiro, povo que não dá conta nem de lavar a mão direito, lava a mão com menos de 5 segundos, estavam observando alguns estudos aí. O cara só chega lá, molha, lava de um lado, lava do outro, opa, tô com a mão limpa, hein? E aí, colocar ele com uma máscara de tecido, normalmente algodão, o dia inteiro na frente da cara, porque normalmente ele não vai substituir. Quando ele chega em casa, ele não vai lavar. E aí, um tecido poroso, úmido, em um país que você tem problemas com fungos, bactérias e vírus, placa de Petri perfeito para você ficar o dia inteiro com ele na frente do seu rosto. E aí vai ocasionar otites, rinites, alergia, endocardite bacteriana, pneumonia, entre outra dezena de problemas respiratórios. Em um cenário ideal, as máscaras seriam fundamentais, ótimo, perfeito. E aí, a gente tem que lembrar, né? A gente vive no Brasil. E aí, além dessa questão do preço, do custo, da nossa densidade demográfica, do fato dos nossos sistemas de transporte serem um lixo que faz todo mundo ficar aglomerado, do nosso sistema público de economia que obriga todas as empresas a pagarem no mesmo dia, o que dá fila em caixa eletrônico, dá fila em supermercado, dá fila em farmácia, dá fila em tudo. Sim, tem todo um sistema para gerar aglomeração. Mas não, o pessoal quer que você não fique aglomerado, hein? Afinal, eles querem que as coisas funcionem, que você usa máscara, confia que você é um cidadão extremamente higiênico, consegue fazer certas coisas. E aí, eu pergunto para vocês, como que vai dar certo se a gente não tem dinheiro, o brasileiro é extremamente porco, a gente não tem capacidade de higiene suficiente,
Nosso sistema público de saúde já era um lixo, a gente tem que adicionar o fator corrupção, que faz com que, nos melhores países, para vocês terem ideia, os que mais se destacaram conseguirem aumentar em 3 a capacidade de atendimento do seu sistema hospitalar. Você acha que o Brasil vai conseguir fazer isso? Nem fodendo, não vai. E aí, além de todas essas questões, você ainda tem a boa e velha corrupção dos nossos políticos que estão nadando de braçada, afinal dá para fazer com coisas, dá para fazer licitações sem determinados pedidos, e o pessoal acha que vamos manter o isolamento. Se a gente tivesse feito o isolamento, a gente já estaria saindo da pandemia. Como se os serviços, abre aspas, essenciais não seriam esses justamente o que fariam com que você disseminasse a doença de alguma forma. Então o máximo que a gente está fazendo, na melhor das hipóteses, é jogando a curva para frente. Enquanto isso, estamos acumulando prejuízos nos níveis econômicos e uma hora ou outra não vai ter como. Você não vai conseguir segurar o pessoal em casa. E quando isso acontecer, o pico da epidemia, o epicentro da epidemia, naturalmente vai ser o Brasil. Culpa somente desse governo? Naturalmente não. Anos de negligência, anos de serviço de saúde que já era um lixo, e ainda de vez em quando eu acho um absurdo quando eu vejo gente falando que quer defender SUS. A gente já tem um mercado extremamente regulado, que é difícil você ter médico, até mesmo para formar, todos os insumos vêm de fora em função de burocracia. Acredita-se que, meu Deus, de uma hora para o outro o Brasil vai despontar, basta fazer reserva de mercado, basta a gente se fechar nesse nível econômico e tudo mais que as coisas vão funcionar. Enfim, há tanto fator negativo e as pessoas ainda não entendem que, como já não deu para conter, como não tem como você produzir uma vacina de forma imediata só para julho ano que vem e você não vai conseguir deixar o pessoal um ano em casa, infelizmente a taxa de contágio só para de reduzir quando cerca de 55 a 70% da população para de adquirir o suposto vírus. Quer dizer, desculpa, a partir do momento que 70% da população contraia e adquira imunidade. Só que é de toda a população, desses 215 milhões? Naturalmente não, porque existem cidades pequenas, existem cidades isoladas, entre N razões que fazem com que alguns setores do nosso país fiquem isolados. Então, quando você pega esse 1% de 147 milhões, não é todo esse número que vai morrer, que vai precisar de hospital e tudo mais. O número é infinitamente inferior a isso. Só que, infelizmente, a gente não tem grana para gastar, igual muita gente pensa, a gente não tem suporte, estrutura, demanda e políticos inteligentes o suficiente para trabalhar essa questão de forma com que realmente você consiga aplicar medidas que sejam eficientes e efetivas e eficazes, no caso, para esse tipo de situação, sem que você antes disso consiga fazer alguma coisa. Não dá. E a gente já está basicamente indo para o terceiro mês dessa epidemia e eu acho legal de ver as reportagens, né? O hospital que montaram aqui, hospital de campanha, era para ter 40 respiradores, mas não deu certo, conseguiu só 5. O outro hospital aqui que montou tal, superfaturou os respiradores e acabaram comprando, dos 15 que eles queriam, acabaram comprando 4. E aí, será que esse país tem como dar certo? Não tem. E aí, eu tenho certeza que vai ter gente vindo aqui me encher o saco. Então você quer que as pessoas morram? Não, filho da puta. Eu só tô dizendo pra você que, com os recursos que a gente tem, com a população ignorante que a gente tem, com os políticos lixos que a gente tem, e mesmo que a gente não tivesse esses políticos lixos, é matematicamente impossível você ter medidas eficientes para combater o vírus, como muitas aí estão alegando ser possível. Então, antes de acusar aquele seu coleguinha que, meu Deus, você quer que morre todo mundo, larga de ser burro e presta atenção nos dados. Faz igual eu, faz uma planilhinha meio que grosseira no Excel, que aí você vai entender o tanto que a gente está fudido e mal pago.